Então, como eu disse, o modelo heliocêntrico que já era defendido por alguns, aliás, eu não citei todos os filósofos gregos, eu tinha falado isso antes, mas tinha alguns que defendiam o modelo heliocêntrico também. Eu ignorei por quê? Porque o que prevalece por muito tempo depois é o modelo de Aristóteles, que a Terra era o centro, né? Mas só para mostrar que não é uma defesa hegemônica, ou seja, Aristóteles não estava ali falando que a Terra era o centro, todo mundo concordava, tinha discordância. Mas enfim, a gente sabe que prevaleceu o modelo dele, e no século XVI, o polonês Copérnico, uma curiosidade, ele estuda na Itália, tá? Ele faz o que seria hoje a faculdade dele é na Itália, então ele tem contato com aqueles textos árabes, ele estudou em Bolonha, e na biblioteca de Bolonha até hoje tem esses textos, então ele tem o conhecimento da defesa do modelo heliocêntrico, tá? Ele não cria isso do nada. Mas ele vai montar o seu modelo, ele vai defender o modelo heliocêntrico, que vai ser um modelo debatido depois na Europa, durante o Renascimento, quando ia falar modelo heliocêntrico, citava o Copérnico. Então ele não é o cara que cria o primeiro modelo heliocêntrico, mas ele é aquele que publica um livro que fica famoso e que vai ser a base para o que está por vir. Tá? Ele defende o modelo heliocêntrico por quê? Tem várias razões, tem razão filosófica, até mesmo a questão do Sol ser o astro mais importante segundo o seu ponto de vista, mas principalmente porque era uma geometria mais simples. Ele simplifica a geometria de Ptolomeu. Tá? Se o Sol está no centro, a Terra está girando em torno, os outros planetas também, aqui seria a Terra, você teria uma visão bem mais simples, uma geometria mais simples para prever eclipses, cometas e fenômenos astronômicos. Então, ele vai defender que a natureza deve ser explicada da forma mais simples possível, que também não é uma frase dele, tá? A filosofia já tinha uma corrente que defendia isso. Várias pessoas vão defender Copérnico, alguns ficam famosos nessa defesa, e aqui temos a estátua de um deles, o italiano Giordano Bruno. Giordano Bruno foi, só quem não ouviu falar dele, é uma figura que ficou famosa porque ele foi queimado pela Inquisição Católica, né, em 1600. Bom, a Inquisição seria o quê? No Renascimento, você tem uma certa crise na Igreja Católica, que eu não vou entrar em detalhes, está na história, vocês vão ver isso muito melhor do que eu poderia passar, mas é uma crise política, uma crise, de certo modo, econômica, é uma crise nos seus dogmas. A Igreja Católica começa um processo de queda e ela então contra-ataca. O que quer dizer contra-ataque? Ela vai criar alguns artifícios para defender o seu posto. Um deles seria esse grupo de clérigos que se formariam a chamada Inquisição Católica, que seriam o quê? Defender os dogmas da Igreja Católica, repudiando, criticando e até mesmo julgando quem eram contra esses dogmas. A gente sabe que houve, de certo modo, do nosso ponto de vista, atos violentos nesse período, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Queimar as pessoas que eram condenadas na fogueira, para a gente é muito violento hoje, ainda mais que a gente está num país que não tem pena de morte, mas a gente tem que tentar olhar com o olhar deles, certo? A pena de morte lá na fogueira não era tão desumano naquele sentido, você tinha pena de morte para outros crimes, para vários crimes, e no caso da fogueira era uma maneira de purificar, de limpar a alma. Então, para os católicos, você queimar alguém não era a maneira mais cruel, era uma maneira de salvar a pessoa. A gente tem que tomar cuidado com essa análise, tá? Porque senão a gente vai sempre olhar que os católicos são extremamente maldosos, não é isso. Você tem que tentar entender o contexto. Bom, Giordano Bruno, ele era um frei, ele era um monge católico, tá? E ele não foi processado, julgado e depois executado porque defendeu o modelo de Copérnico, ou seja, o modelo do Sol no centro. Isso foi um dos fatores. Isso foi um dos pontos que ele ia contra a Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, tinham várias pessoas que defendiam esse modelo. Tá? Então as pessoas não eram simplesmente queimadas porque defendiam o modelo heliocêntrico. Mas ele tinha várias objeções com a Igreja, ele teve que ficar fugido em um determinado período. Então, dentro das leis da Igreja, ele cometeu algumas infrações. Ele foi julgado, o julgamento demorou um tempo para depois de ser condenado. Tá? Então não é só a defesa do modelo heliocêntrico, isso foi um fator determinante e é o que torna famoso isso.
Giordano Bruno tem alguns livros que ele traz uma visão filosófica bem interessante. Ele defende vida em outros planetas, ele defende que a Terra é um planeta como os outros. Isso não era uma coisa certa na época, eu já falei antes também, né? Não se via a Terra como um planeta. Ele defende inclusive universos paralelos. Então ele traz uma visão que vai contra vários conceitos da igreja, e ele tinha um comportamento dentro da igreja muito contestado, tudo bem? Tem um filme antigo dele, filme italiano, se não me engano, nos anos 70, que tem ele gratuito, tá? Não é pirataria, no YouTube. Ele já tem uma versão liberada para ver. É um filme dos anos 70, italiano, então você sabe que vai ser um ritmo bem diferente do que estão acostumados, mas quem tiver interesse de ter noção da história, está disponível lá. Detalhe que eu não sei a classificação etária do filme, tá? Deixar claro isso, então vocês olhem isso antes, que eu não lembro exatamente qual que é a classificação do filme. Não sei se tem muita violência ou coisa do gênero. Mais contribuições ao modelo heliocêntrico, mais contribuições a Copérnico, no caso. Um dos mais famosos, vamos dizer assim, é o Galileu Galilei. Galileu Galilei, entre várias outras coisas, já falamos um pouco dele até esse ano, né, nesse ano letivo, né, no ano passado no caso, ele é conhecido como um dos primeiros a apontar o telescópio para o céu. Vocês vão ver na internet alguns livros que ele é o primeiro a apontar um telescópio para o céu. Tem que tomar cuidado com essas coisas na história, tá? No ano que ele publica o livro, que ele descreve as suas observações astronômicas, na Inglaterra um cara fez a mesma coisa. Então você não tem registro de ser o primeiro, mas é uma figura dentro da ciência muito famoso, e ele faz isso, uma coisa que era incomum. O telescópio, esse instrumento que é composto por duas lentes, dois vidros polidos, alterando a distância aqui você consegue ampliar as imagens, era muito usado na navegação. Então, era um instrumento que você conseguia comprar perto de portos, por exemplo. Ele compra ele melhora, ele aprimora, e ele faz estudos astronômicos com isso. Tudo bem? Esse aqui é um desenho dele, está no livro dele. Esse livro, aliás, tem em português, Mensageiro das Estrelas. Tem vários desenhos dele. Galileu, vamos lembrar, ele nasce em Pisa e vai estudar em Florença. Florença é o berço do Renascimento. Movimento artístico fortíssimo, tá? Vários filósofos, né? Não eram cientistas na época, a gente chamava esses de filósofos. E ele estuda artes desde criança, isso era normal na época, então ele sabia desenhar muito bem. Tem gente que defende, inclusive, que ele consegue olhar as imperfeições da Lua bem por causa do conhecimento artístico que ele tinha. Ele tinha um olhar treinado, entre aspas, para isso. Tá? E ele olha, então, que a Lua tem crateras, tem montanhas, ele faz cálculo da altura de montanhas da Lua a partir da sombra. Ele vai defender então que a Lua é imperfeita. Então já é a primeira coisa que ele vai contra o modelo de Aristóteles. Lembra que a partir da Lua era um mundo perfeito, né? Outra imperfeição que ele observa, ele fala que Saturno tem orelhas. Saturno não é uma esfera perfeita. Saturno em volta ele tinha duas, como se fossem alças. Hoje nós sabemos que são os anéis de Saturno, mas o instrumento dele, o telescópio, não era tão bom. Então ele viu só uma deformação em Saturno, mas também não era perfeito. Ele observa que Júpiter, em torno dele, tem umas estrelas que ficam mudando de posição. Ele foi fazendo várias observações durante a madrugada toda, tá? Vários dias seguidos. Ele viu que as estrelinhas mudam de posição. Então ele imaginou que isso fosse como se fosse a Lua em volta da Terra, mas são, entre aspas, as luas de Júpiter. Por que entre aspas? Porque a gente não chama de Lua, são satélites. Lua é o nome próprio do nosso satélite. Na época ele chamou esses satélites, ele viu 4, tá? Esse aqui é um desenho dele, que tem só 3. Provavelmente a quarta está atrás ou na frente de Júpiter, mas tem alguns desenhos que mostram 4. Júpiter tem mais de 20 satélites naturais, mas 4 são maiores, são bem visíveis, a gente consegue ver até com binóculo aqui da Terra. E ele viu esses 4. Ele chamou de satélites de Médici, as luas de Médici, que ele chama, tá? Médici era uma família muito rica, muito importante de Florença, que financiava artistas, filósofos, tá? Então era uma maneira dele garantir seu financiamento. Mas hoje nós chamamos ela, né, são conhecidas como luas galileanas, em homenagem a Galileu. Os nomes dela são Io, Ganymedes, Europa, e a quarta fugiu o nome, depois eu lembro. Ele também observou Vênus, tá? As fases de Vênus. Como assim fase de Vênus? Se você pegar um instrumento, um telescópio, um bom binóculo, vai ver que Vênus ele tem fase igual à Lua.
crescente, minguante, cheio, novo, tá? Mas o que é importante nisso? Sempre observar as fases de Vênus, já sabias que o brilho de Vênus variava, só que quando você olha as fases de Vênus, se você considerar a Terra no centro, você deveria ver isso daqui, ó. Vênus já mais cheio, por exemplo, tá? Minguante, crescente, mas não chega a ficar cheio, porque cheio seria exatamente na posição contrária, o Sol iluminando toda a face de Vênus, então não daria para ver que a Terra esconderia, teria um eclipse de Vênus. Mas o Galileu observou isso, ó, que Vênus fica cheio. A única maneira dele explicar essas fases que ele observou foi colocando o Sol no centro, a Terra girando em torno do Sol e Vênus entre a Terra e o Sol, também girando em torno do Sol. Então ele era um defensor do modelo de Copérnico, tá? E derrubava muitas das coisas que Aristóteles defendia. O que é importante destacar aqui é o seguinte: eu falei que Giordano Bruno não morreu simplesmente porque defendeu Copérnico. Galileu, muito menos, tá? Tem essa charge aqui que fala como muita gente acha que aconteceu, que ele observa as imperfeições na Lua, por exemplo, e a Igreja Católica o critica. Muito pelo contrário. Aqui tem até o data, 1610, tá? 1609 é quando ele faz as observações, tem a publicação do livro dele. Mas, na verdade, boa parte da Igreja Católica gostava dessas observações de Galileu e concordavam com ele. Você tinha um grupo dentro da Igreja Católica que defendia isso. Tem um erro no desenho aqui, que é a Torre de Pisa, tá? As observações foram feitas em Florença. Não foi em Pisa, não, mas enfim. Inclusive o seguinte, Galileu ele era muito influente dentro da igreja, ele era conhecido do Papa, ele tinha encontros com o Papa, amigo pessoal do Papa, né? Se eu posso usar o termo amigo. E com outras figuras importantes dentro da igreja, bispos da Igreja Católica. E muitos gostavam, ele fazia apresentação, ele levava o telescópio para encontros com essas figuras da Igreja Católica e todo mundo olhava as luzes de Júpiter. Então foi uma coisa que ficou até famoso por isso. Então isso, a princípio, isso não foi usado contra ele, depois será, por outras questões. Outro que também defende, de certo modo, o modelo de Copérnico, que vai ser importante na história da gravitação, é o dinamarquês Tycho Brahe. O Tycho é um cara extremamente rico, tinha o maior observatório astronômico da Europa na época, tá? Isso depois de Galileu, né? Aí começa uma febre de fazer observações com instrumentos também, né? Galileu, ele, como eu disse, não é necessariamente o primeiro, mas fica famoso o livro dele é traduzido para o latim e espalha na Europa. E o Tycho então também monta um observatório astronômico com instrumento e também sem instrumento. Várias observações eram feitas a olho nu. E ele, por ter muito dinheiro, ele contrata muitos astrônomos. Esses astrônomos então faziam observações para ele e faziam anotações, mapas do céu, anotava a posição das estrelas noite atrás de noite, a posição dos planetas, coisas do gênero. Então ele tinha uma biblioteca imensa com anotações astronômicas de vários e vários anos. Um desses astrônomos contratados... perdão, antes disso. Já estou adiantando aqui, dei quase um spoiler. O Tycho faz um desenho cosmológico interessante. Ele coloca a Terra no centro, ele não tira a Terra do centro, a Lua em torno da Terra, o Sol em torno da Terra, mas todos os outros planetas girando em torno do Sol. Ele meio que mistura o modelo geocêntrico, ainda né, a Terra no centro, com o heliocêntrico, mas o Sol não está necessariamente no centro, mas os planetas em torno dele. Esse modelo foi muito aceito por um grupo de católicos que são os jesuítas, que tinha na missão, na época, por exemplo, da colonização, de trazer o conhecimento para a América, né? De colonizar, de trazer o conhecimento cristão, o conhecimento intelectual para os nativos daqui da América. Então, esse mistura aqui foi interessante, porque o modelo de Copérnico ele era interessante, era difícil debater, mas, nesse caso, você não tira a Terra do centro. Você agrada, então, a corrente da Igreja Católica, que não queria mudar essa posição privilegiada do homem. Como eu disse, entre esses astrônomos contratados, tinha um alemão, Johannes Kepler. O Kepler ele tinha um problema de visão, ele não fazia observações muito bem, mas ele pegou as anotações de Tycho e estudou muito aquilo. Tá? Ele era um astrólogo, como eu disse, a astrologia também era importante naquele período, no Renascimento ainda era muito importante, fazia mapas astrais para figuras importantes, tá? Para pessoal da corte e coisas do gênero. Mas enfim, ele estudou os dados do Tycho
e ele muda um pouquinho o modelo de Copérnico. Primeiro, ele tenta achar uma proporção da distância dos planetas em relação ao Sol. Tá, o Sol no centro, ele é um copernicano, né? O modelo heliocêntrico. Ele, baseado nesses chamados sólidos de Platão, que são figuras que têm todos os seus lados idênticos, né? São sólidos perfeitos de Platão. Então você tem, por exemplo, uma pirâmide, o cubo e várias outras figuras de inúmeros lados. E ele procurou uma proporção de tal forma que cada planeta teria a distância que seria a metade da diagonal desses sólidos. Só que ele não encontra. Tá? Não é exatamente isso que ele acha. O que ele vai perceber é o seguinte. Antes disso, outra informação importante. Ele defende que os corpos celestes estão ligados ao Sol através de efeitos magnéticos. Porque até então ninguém tinha explicado por que os corpos estão presos ao Sol. Né? O Sol no centro, todo mundo girando em volta. Por que eles não vão embora em linha reta? Porque tem o fenômeno magnético. Mas, como eu disse, ele buscou essa relação. O que ele encontra, na verdade, é que os corpos giram em torno do Sol, fazendo não um círculo, mas uma órbita que a distância é variável, uma órbita elíptica, uma coisa meio ovalada assim. Isso aqui está exagerado, a Terra, por exemplo, não faz uma figura tão achatada assim, tá? A órbita da Terra é quase uma circunferência, mas é um pouquinho achatada. Os cometas que teriam a órbita tão achatada assim, bem excêntrica, de tal forma que eles passam às vezes perto do Sol quando a gente vê o cometa e às vezes fica séculos para dar a volta. Mas enfim, e o Sol não estaria no centro, estaria nesse ponto aqui, ou nesse, que é o foco da elipse. Eu vou falar na próxima aula de elipse, do foco, tá? Mas só para deixar claro então isso, a visão de Kepler era mais ou menos essa. O interessante é que Kepler não gosta disso. Por quê? Kepler, primeiro, ele buscou a perfeição do sólido de Platão. Ele buscou uma perfeição nesse modelo cosmológico. Ele era muito religioso, ele queria encontrar então os traços de Deus nessa construção, e ele acha essa imperfeição. O Sol não está nem no centro, a órbita não é uma circunferência, né, a figura geométrica perfeita, que todos os pontos têm a mesma distância do centro. Isso não aconteceu. Então ele fica mais de uma década em cima disso, tentando ou corrigir o que ele tinha achado antes, e ele confirma, não, as órbitas são elípticas, tá? Ou achar uma relação que justifique isso. Ele se contenta quando ele percebe uma coisa interessantíssima. Se você pegar o período de translação de cada planeta, ou seja, o tempo que demora para dar uma volta, no caso da Terra, 365 dias, né, um ano. Se fizer a proporção entre esses tempos, dividir, por exemplo, o tempo de volta da Terra com o tempo de volta de Marte, você vai achar uma proporção que é semelhante à proporção das notas musicais. Você dividir uma nota musical pela outra, acharia um número parecido com o que você acha, a frequência das notas musicais, no caso, né, parecido com o que você acharia com a frequência dos planetas girando em torno do Sol. Ele, inclusive, chama a obra dele, o livro que ele traz, de Sinfonia Celestial. E nisso ele se contenta, porque ele, de acordo com ele achou uma perfeição aqui. Essa relação da música com a matemática vem dos pitagóricos também, tá? Eu falei que Pitágoras tinha a visão da matemática extremamente importante, e ela vai aparecer aqui também. Temos Descartes, que traz contribuições também muito, muito importantes. Não vou ficar muito preso a ele, né, para não alongar demais. E, finalmente, o Newton. O Newton ele vai trabalhar com conhecimento de todos esses. Ele leu todo mundo aqui, Descartes, ele debate, ele usa as leis de Kepler, mistura com força centrípeta e chega na que a gente hoje conhece como a lei da gravitação de Newton, certo? Então, Newton, na verdade, ele está num ambiente que tudo isso é debatido. Isso vai ser importante. Na próxima aula eu vou chamar a atenção disso, tá bom? Ele também constrói um equipamento, ele faz um telescópio. Nesse caso, ele é realmente o primeiro a trazer essa construção. Tá? Ele não faz manualmente, ele manda alguém fazer, mas esse telescópio não tem vidro, não tem lente. É um espelho no fundo, a luz entra por esse tubo, reflete nesse espelho, um espelho curvo. Ela concentra depois um pequeno espelho que tem aqui, você olha por esse orifício a imagem. Tá? É o chamado espelho refletor ou newtoniano. É considerado melhor o telescópio se comprar hoje, melhor do que esse de vidro, porque a luz, quando passa no vidro, ela perde muito, ela desvia muito,
Isso não acontece aqui, né? Ele não atravessa nenhum vidro. Mas isso é mais curiosidade. Bom, enfim, essa parte inicial aqui ficou relativamente longa, mas é para mostrar isso, é que você tem toda uma história que vai narrar como que Newton chega onde chegou, tá? Não é do nada, mas ele tá dentro de um ambiente que debate muita gravitação. Próxima aula eu trago então as leis de Kepler, as leis de Newton, e aí traz exercício. Por isso mesmo, nessa aula não tem exercício de final. Então, até a próxima, gente. Grande abraço.